Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É quando aqui, na Rádio Vibe Mundial, estamos aqui presentes para celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas são movidas por perguntas, questões, dúvidas dos nossos ouvintes, pacientes e seguidores das nossas jornadas. Entende? Mas nós cuidamos dos destinos de nossa clínica de transtornos ou doenças musculoesqueléticas, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E essas doenças têm dois acentos principais: dor e incapacidade física. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, ou dor nos tornozelos ou nos pés. Então, em qualquer lugar da geografia humana, a dor pode acontecer. E tem mais. Ela pode mudar de intensidade e pode mudar de lugar. Doutor, doía o lado esquerdo, agora dói o lado direito. Entende? Então, vejam vocês. Nós lidamos com esse tipo de problema. E, em geral, são doentes sofredores de longa data. Doenças crônicas que se arrastam há muito tempo. Né? Mas hoje, nós vamos falar, para tentar responder a perguntas de pelo menos 4 ouvintes. Então vamos falar sobre problemas de coluna, mas na região do pescoço, coluna cervical, e na região da coluna dorsal, na parte alta dela, logo a seguir do pescoço, não é? Então, na coluna cervical, que é do pescoço, e na coluna dorsal alta, que é a das costas. Né? Então, vejam vocês. Vários problemas e sintomas podem ocorrer por alterações ou transtornos da coluna do pescoço e da coluna dorsal alta. Né? A mais frequente de todas as manifestações do sofrimento da coluna cervical se chama cefaleia, a famosa dor de cabeça, a enxaqueca, entende? Ou a hemicrânia. Enfim, muitas dores de cabeça podem decorrer dos transtornos da coluna cervical, coluna do pescoço, entenderam? Além do que, na coluna cervical do pescoço, os acentos principais, além de dor e alguma incapacidade, às vezes de movimento, por exemplo, surgem inúmeros outros sinais e sintomas, né, do sofrimento da coluna cervical. Entende? E tem mais. Vejam vocês. Às vezes, há um problema da coluna lombar, lá embaixo. Ou um desvio, por exemplo. E esse desvio se transmite até a base do crânio, até a região occipital do crânio. Esse desvio se transmite. E às vezes o sintoma acontece no pescoço, mas o principal da história está na coluna lombar. Por isso, né, não existe o exame ortopédico localizado. Entende? Não adianta você me mostrar com um dedo indicador que dói o ombro esquerdo. Não é só isso. Porque a dor do ombro esquerdo pode não ser dele. Pode ser uma dor referida. Entenderam? Muitos problemas de coluna cervical dão dor de cabeça, dão dor nos ombros, dão dor nos braços, dor no cotovelo, dor nos punhos, dor nas mãos. Entende? Até inchaços, edema, inchaços. Engrossamento dos dedos, as pessoas se queixam.
E muitos problemas do pescoço, da coluna cervical, também podem dar distúrbios visuais, né? Cansaço visual, dificuldade de acomodação da visão, entende? Também, grande problema que acontece da coluna cervical tem a ver com o ouvido, né? Como a labirintose, a labirintite, né? Tonturas, perda de equilíbrio, entende? Vertigens podem ocorrer por conta de problemas da coluna cervical. Dor no peito, pontadas, né? Simulando problema cardíaco, entende? Todos os médicos cardiologistas que trabalham nos pronto-socorros muitas vezes recebem doentes com queixas cardíacas que não tem nada a ver com o coração, sendo um problema de coluna. Então, pode acontecer uma dor no peito, pontadas, dormência num braço, e assusta, a pessoa pensa que está tendo um infarto. Não, às vezes o problema é de coluna. Felizmente, às vezes o problema é mais de coluna do que do próprio coração. Entenderam? Nos pronto-socorros de cardiologia, os médicos estão habilitados a fazer o diagnóstico diferencial entre o que é um problema de coluna e o que é um problema cardíaco. Entenderam? Mas isso é comum. É comum. Entende? E engana. Entende? Engana. Zumbidos no ouvido, por exemplo, também pode acontecer. Entende? Zumbidos no ouvido. Perda de força nas mãos. A dona de casa se queixa que vai pegar um prato, uma coisa um pouquinho mais pesada e escapa das mãos. Entende? Um copo às vezes. Entende? Então, vejam vocês. A coluna cervical, ela é muito rica em sinais e sintomas. E elas muitas vezes enganam o próprio médico, né? Por isso que, quando às vezes atendo um doente crônico com problema de coluna cervical, ele diz, já passei no otorrino, laringologista. Ele diz que eu não tenho nada no ouvido, eu tenho zumbidos. Eu sinto zumbidos. Passei no otorrino laringologista, pensando que eu tivesse labirintite. Ele diz que eu não tenho, que eu estou bem dos ouvidos. Entende? Passei no oftalmologista. Entende? Ele diz que eu tenho algum grau de glaucoma, mas não melhora. O próprio glaucoma, gente, pode ser uma manifestação de sofrimento da coluna cervical. O glaucoma é uma alteração na pressão intraocular. Entenderam? O próprio glaucoma. Entende? A memória. Vejam vocês que interessante. A própria memória ou a atenção, né, ou o aprendizado tem a ver com coluna cervical. Imaginem vocês, meus caríssimos, vocês têm ideia quantas vezes por minuto, acordados, vocês estão mexendo a coluna cervical para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Tem ideia? Por minuto, vocês movimentam mais de 80, 90, 100 vezes a coluna cervical. Por conta disso, entendeu? E principalmente por conta de tensões emocionais, entende? O peso da cabeça varia de acordo com o seu estado emocional. Entenderam? Nós temos uma série de musculaturas inseridas na coluna cervical que tem a ver com o peso da cabeça. Entende? Então, uma cabeça normal pesa, sei lá, pouco mais de 1,2 kg. Entende? Mas, veja você, pesa 1 quilo e pouco se você estiver numa praia maravilhosa, com um sol bonito, tomando uma água de coco. Bem calmo, tranquilo. Porque se você está tenso, estressado, com o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer amanhã, sua cabeça pode pesar 15 quilos. Entende? E nesse estresse, nessas tensões emocionais, o peso da cabeça aumentando esmaga os discos. Os discos são coxins fibrocartilaginosos entre as vértebras cervicais, que são 7 em número. Cervical 1, cervical 2,
até a cervical número 7. Entenderam? Entre elas tem discos intervertebrais que são esmagados. No esmagamento desses discos, há uma desidratação desses discos. Pode formar hérnias de disco cervical. A hérnia de disco cervical, ela tem uma semelhança com a dor ciática. Ou seja, vejam vocês, a dor ciática é uma dor por compressão na coluna lombar. Na coluna lombar, lá embaixo, abaixo da cintura, nas costas. A compressão da lombar pode dar uma dor ciática que pega uma perna, ou as duas pernas, ou pega uma perna pior que a outra, dando uma dor terrível. Entende? Às vezes, dormência, perda de força. A hérnia de disco na coluna cervical dá um sintoma parecido. Pode dar uma dor de cabeça terrível, pode dar uma dor no próprio pescoço, às vezes até simulando um torcicolo, e também dá uma dor irradiada a um braço ou ao ombro. Eu recebo muitas vezes pacientes que dizem, eu tenho uma bursite de ombro que ninguém cura. Entende? Que ninguém cura, uma bursite de ombro. Entende? Muitas vezes, meus caros, a bursite de ombro tem a ver, às vezes, com uma pequena calcificação que tem no ombro. Mas, na verdade, é uma irradiação que nós médicos chamamos de cervicobraquialgia, que seria, entre aspas, a ciática da coluna cervical. Então, dor nos ombros, dor nos braços, dormência nos braços, perda de força. Né? Eu tenho pacientes que se queixam até de falta de ar. Entende? Eu sinto falta de ar. Se eu fico mais tenso, mais emocionado, eu sinto falta de ar. Então, vejam vocês quantos sintomas a coluna cervical pode causar quando ela está em sofrimento. Entende? E o que faz sofrer a coluna cervical? Nós somos vítimas de uma situação chamada força da gravidade ou atração gravitacional. Nós estamos 24 horas por dia sob a ação das forças de gravidade, da força gravitacional, que é a força que nos empurra para baixo. É a força de atração da Terra. Entende? Se eu soltar uma bola de tênis aqui na minha mão, no alto, a bola vai cair no chão. Entende? Ou seja, a Terra atrai todos os corpos que sobre ela estão. Entende? Que sobre ela estão. Então, vejam vocês, a força da gravidade nos empurra 24 horas por dia para baixo. E nisso, esmaga os nossos discos, não só cervicais, dorsais, lombares. E o que acontece mais? Nós perdemos a altura. Então, é comum, né? Na minha entrevista médica, na minha consulta, eu sempre pergunto ao meu paciente, quanto você mede de altura? Ele diz, eu meço 1,65. Eu digo, quanto você media? Eu media 1,68. Entende? Então, vejam vocês, não é perder a altura só por conta da idade. Não, a idade é um fator importante também, que é um ressecamento dos discos com o tempo. Mas o que é pior é você carregar muito peso, entendeu? Porque quando você carrega peso, sobrecarrega toda a sua coluna. Né? E vejam vocês que interessante. Os desvios do eixo da coluna também. Né? Nós temos um desvio no plano frontal, né? Frontal, que se chama escoliose. É a projeção de uma curvatura anormal, é o S da coluna, né? No plano frontal, a escoliose. Tem uma escoliose cérvico-dorsal ou dorso-lombar, entende? Que ela pode ser côncava para a esquerda, pode ser convexa para a esquerda, por exemplo, entende? Então, os desvios do eixo da coluna podem ser genéticos ou hereditários. Uma criança pode nascer com uma tendência já a ter um desvio de coluna, onde há uma prevalência, né,
de tendões ou musculatura mais de uma metade do corpo do que da outra. Só o fato de sermos destros ou canhotos, fabricamos desvios na nossa coluna, que são diferentes no destro do que do canhoto. Entenderam? É muito fácil saber se você tem um desvio de coluna. É muito fácil. Entendeu? Basta você ter 2 balanças iguais em casa. Hein? Se você pisar com um pé numa balança e um pé na outra, se você pesar 60 quilos, não vai dar 30 e 30. Entende? Teria que dar aproximado, mas não vai dar. Agora, se há uma diferença grande, por exemplo, 35 de um lado e 25 do outro, você tem um desvio importante. Ou seja, uma metade sua está sobrecarregada. Entende? Eu, às vezes, falo para o meu paciente, eles vêm ao meu consultório, às vezes, com um desgaste do quadril esquerdo. E o quadril direito é normal. Eu digo, mas não nasceram no mesmo dia? Por que gastou um e não gastou o outro? Entenderam? Entendeu? Às vezes é por acidente, ou às vezes por desvio da própria coluna, que joga o teu peso mais para uma metade do que para outra. Entenderam? Então, estou falando hoje de desvios, estou falando hoje de hérnias de disco, né? E também tenho que falar alguma coisa sobre artrose. Né? Artros é um prefixo grego que significa articulação. Né? A articulação é aquilo que permite os movimentos. Né? Então, o joelho é um sistema articular. Ele permite movimentos. Né? E a coluna tem 100, com C, 100 articulações. Não só a articulação principal, como as articulações secundárias. Então, 100 articulações que a coluna tem. Além do que, tem uma articulação importantíssima chamada sacroiliaca, que é onde a coluna se encaixa na bacia. Entenderam? Então, nós somos suscetíveis, vulneráveis a ter muitos problemas de coluna, de articulações. Entende? Porque, em geral, na nossa vida, utilizamos mal o nosso esqueleto. Né? Não só nós utilizamos mal conscientemente, como às vezes inconscientemente. Fatores externos conspiram para o sofrimento do seu esqueleto no presente ou no futuro. Entende? Obesidade, falta de exercício, insuficiências musculares, entende? Instabilidade articular por insuficiência muscular, entende? Traumatismos, quedas, microtraumatismos, entende? Impactos que estamos sofrendo a cada momento da nossa vida. Se o seu carro passar e bater num buraco, você está sofrendo impacto. Esses impactos causam problemas, que são somatórios, que são cumulativos, entende? São cumulativos. Então, os movimentos da coluna em sobrecarga causam muito desgaste. E os grandes desgastes de coluna se traduzem por artrose. A artrose é um processo degenerativo da articulação, por sobrecarga, por acidente ou por desidratação dos discos intervertebrais. São os tais bicos de papagaio que as pessoas falam tanto. Ah, eu sofro de bico de papagaio. Entenderam? Porque a imagem dessa artrose nos raios-x aparentam como se fosse um bico de papagaio. Embora a artrose, ela se acontece às vezes em 360 graus do disco, porque o disco ele tem 360 graus de circunferência. Entendeu? E às vezes a artrose acontece em toda a volta. Mas na projeção no raio-x, parece um bico de papagaio. Entende? Artrose, todos me perguntam isso, todos. Doutor, se eu tenho artrose, a artrose pode sumir? Pode regredir? Eu diria que, veja vocês, que em pessoas um pouco mais jovens, até um grau pequeno de artrose pode regredir. Entendeu? Mas uma artrose em grau avançado, ela não regride. Mas veja que interessante.
Outra pergunta que eles fazem sempre. Eu tenho artrose, tem como não ter dor, mesmo que a artrose não desaparecer? Por incrível que pareça, tem. Entendeu? Às vezes você não melhora a imagem do raio-x, mas você melhora a sintomatologia, o sintoma, o sofrimento do doente. Entende? Tanto que tem um provérbio em medicina, na ortopedia, que diz assim: doutor, trate o doente, não o raio-x. Entendeu? Então, gente, o grande salvador do nosso esqueleto se chama medicina preventiva, ou seja, proteger o nosso esqueleto contra impactos, pode ser no trabalho, no esporte, no lazer, né? Contra impactos, contra a obesidade ou sobrecarga de peso, certo? Contra trabalhos em posições forçadas ou esportes radicais, por exemplo, motocross, entenderam? Que maltratam muito o nosso esqueleto. O efeito acumulativo vai acontecer lá para frente, entende? Eu sempre repito a expressão: um dia a casa cai. Entenderam? Um dia a casa cai. O efeito acumulativo. Então, a coluna cervical ela é mais rica em sintomas do que o resto da nossa coluna. Mas, nem por isso, os outros segmentos da nossa coluna não dão outros sintomas também, né? Por exemplo, problema na artrose da coluna dorsal, dá pontadas no peito. Dá pontadas no peito, parece problema cardíaco. Entendeu? Dá falta de ar. Entende? Problemas na coluna lombar pode simular uma pancreatite, um problema de pâncreas. Entende? Ou uma anexite, um problema de órgãos sexuais femininos. Entenderam? Enfim, a coluna é muito importante. É muito importante. Ela é muito rica de sintomas. Ela engana o médico. Entende? Ela engana. Entende? Então, é preciso fazer sempre o diagnóstico. Né? O diagnóstico é a chave do sucesso para um tratamento ser bem sucedido. Eu preciso saber a causa. Sabendo a causa, eu tenho que remover a causa. Removendo a causa, eu promovo o tratamento do doente para muito melhor ou até para a cura. Entenderam? Se você tem um espinho no pé, não adianta tomar analgésico. Tá certo? Nem antibiótico. Você precisa tirar o espinho. Senão o pé não vai ficar bom. Deu para entender? Removendo a causa, resolve-se o problema. Removendo a causa, resolve-se o problema. Não removeu a causa? Não. O problema não desaparece. Então, a dor é um sintoma, a dor não é doença, ela é um aviso. Ela é uma consequência que alguma coisa está errada. A dor é o nosso grande aliado. É o lado bom da dor. É o nosso grande aliado que nos alerta. Né? É a sirene que toca. É a sirene que toca avisando que uma coisa vai mal. Que nós precisamos tomar providência para resolver isso. Para que essa dor desapareça. Entende? Então, febre e dores em geral, não adianta tomar o antitérmico nem o analgésico, sem saber a causa do problema. A causa se chama diagnóstico. Né? O médico é formado e informado para fazer diagnóstico, que é o difícil da questão. O tratamento é sempre uma decorrência. Entenderam? O tratamento é uma decorrência. Ou existe tratamento e nós vamos fazer, ou não existe tratamento e nós não vamos fazer. Entende? Entende? Então, basicamente é isso. E a coluna nos dá uma grande lição. Ela é muito rica em sintomas, em engano mesmo. Não é uma hepatite que tem um quadro clínico mais ou menos estabilizado. Não. Não é uma pneumonia que tem um quadro clínico estabilizado. Na coluna, todas as constantes são variáveis. Muito bem, mas chegamos ao fim da jornada de hoje. Agradeço toda essa atenção, espero que tenham aprendido algumas coisas. Tá? E como nossas jornadas são movidas por questões ou perguntas, convido-os a fazer questões ou perguntas. Os meus telefones particulares pessoais são código 11 de São Paulo,
8081 1500. 11 9 8081 1500 ou 11 9 7082 8015. 9 7082 8015. Muitas vezes vocês não vão conseguir falar comigo, mas você pode falar com a doutora Sabrina, minha fisioterapeuta, que trabalha na nossa equipe. A doutora Sabrina, o telefone dela é o 11 9 7357 4411. Doutora Sabrina está habilitada a responder muitas perguntas, muitas questões, e inclusive até marcação de consultas ela pode fazer. É o código 11 9 7357 4411. Muito obrigado por toda essa atenção. Convido-os para o meu próximo programa na próxima quinta-feira, às 18 horas, aqui nas Ondas Milagrosas da Vibe Mundial. Obrigado. Sejam todos muito felizes. Mas para isso, é preciso ter muita saúde. Até lá!